Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 23 de agosto de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 41 minutos. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada aqui na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Vamos dar início nos nossos estudos, estudando de o referido livro, o capítulo 10, o livro segundo, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. A questão que nós vamos iniciar estudando é de número 561, 561. Para aqueles que vão acompanhar os estudos lendo, abram os seus livros na questão 561. A pergunta que Kardec faz dos espíritos superiores é a seguinte: as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes? Na realidade, o que Kardec está perguntando, traduzindo aqui, é se cada um foi criado para desempenhar determinada função. E se essas funções elas são atribuídas a determinadas classes de espíritos. Ou seja, se cada um foi criado para desempenhar aquele tipo de função. A resposta dos espíritos a esta questão de Kardec é a seguinte: todos devem percorrer os diferentes graus da escala. Isso significa dizer o seguinte: Jesus de Nazaré foi exatamente como nós, imperfeito, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com vivendo todas as peripécias que nós vivemos nesse mundo, e atingiu o grau de perfeição a que ele atingiu e que nós iremos atingir num determinado momento também, não é? Eles arrematam dizendo o seguinte: para se aperfeiçoarem, Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só a adquirem de maneira penosa. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido o conhecimento necessário na prática das funções mais ínfimas dessa arte, né? Então é assim, todos nós somos perfectíveis, todos os homens. Não existem homens que vão estacionar num grau de evolução. E nem existe involução. Aquela história de espírito ovoide, aquela conversa toda, aquela coisa de romance que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ensinam os espíritos superiores, né? Isso é matéria de romance. Romance é igual a fantasia. Então, o que os espíritos ensinam é o seguinte: por pior que seja o espírito, por mais bruto, por mais tosco, por mais ignorante que ele seja, vai chegar num determinado momento que ele vai atingir o grau de evolução supremo que a cada um é possível atingir. É claro que nós não vamos chegar nem perto, né, do conhecimento e da sabedoria divina, porque Deus é absoluto, nós somos sempre relativos, mas chegaremos a um grau muito elevado de conhecimento e de desenvolvimento. Questão de número 562. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Uma pergunta que eu faria para Kardec, ou para os espíritos diretamente, é a seguinte: existem espíritos que não têm mais nada a adquirir? Eu na minha ignorância, né, um espiritinho pequenininho, eu fico pensando se nós não aprendemos sempre, mesmo aqueles que mais sabem. Porque como Deus é absoluto, existem coisas que muito provavelmente é inacessível para os espíritos. Por exemplo, como criar um outro ser, como criar um outro espírito, por exemplo, né? Ele é o Criador, único e absoluto. Não existem dois criadores, não existem dois deuses,
Deus é único e absoluto, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. É a resposta dos espíritos superiores, lá na questão de número 1 deste livro. Então, eu fico me perguntando, será que não existem espíritos que não têm mais nada a aprender? Como Kardec pergunta, mas não tendo mais nada a adquirir? Eu fico me perguntando isso. Eu acho que é difícil de entender isso. Mas, de qualquer maneira, foi o mestre que perguntou, né? Então a gente não pode aqui duvidar da pergunta do mestre, da sabedoria da sua pergunta. Mas a resposta dos espíritos é a seguinte: que queiras que eles fizessem por toda a eternidade, a eterna ociosidade seria um suplício eterno. Porque a pergunta de Kardec, esses espíritos que não têm mais nada a aprender, se entregam a um repouso absoluto. Ou eles ainda têm ocupações? Essa é a pergunta de Kardec. É claro que eles têm ocupações. E se eles se ocupam de algo, é de algo muito elevado, de algo muito superior à compreensão humana. Acredito eu que, ocupando-se de algo, se eles têm algo a fazer, certamente eles também vão aprender alguma coisa com isso. Algum macetezinho que está ali no meio da coisa, né, que ainda o espírito ainda não tinha se dado conta daquele detalhe da criação, né, eles vão aprender com certeza. Penso eu, minha opinião. Pois não. E acredito nisso, que quanto maior o nível de pureza, o grau de pureza de um espírito, e de sua perfeição, maiores são as suas missões, né? Sim, com certeza, né? Maiores são os seus compromissos, né? Muito maior, né? A Dani está conosco lá pelo Facebook. Bem-vinda, viu, Dani? Boa noite, Dani. O que cai por terra é essa questão aqui, né? Existe sempre alguma maneira de se aprender alguma coisa. Eu falei do Cleone, mas você não estava online. O Cleone, nosso querido companheiro de todas as quartas-feiras, também está conosco lá pelo Facebook. Boa noite, Cleone. A questão de número 562. Não, desculpe, aqui nós acabamos de ler. A 562A. Qual é a natureza de suas ocupações? Das ocupações desses espíritos que chegaram ao mais alto grau de evolução? Resposta: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Suponho eu, por essa resposta, que quem faz as coisas são os espíritos e não o Criador. Não é? Quem age no universo são os espíritos. O Criador não age no universo. Não é? Ele está fora do universo. Então quem age somos nós, em todos os graus. Independentemente do grau de elevação, nós fazemos parte da harmonia do universo. E colaboramos para essa harmonia, independentemente do grau de elevação. É claro que os espíritos superiores, os espíritos puros, eles agem mais diretamente nesse sentido. Questão de número 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Resposta: incessantes, sim, se entendemos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo, pela consciência que eles têm de ser úteis. Olha que interessante essa resposta, né? Tem nada a ver as ocupações desses espíritos puros, dos espíritos superiores para frente, não é? São ocupações que levam ao homem a ter prazer nessas ocupações. Nós não, né? Nós trabalhamos porque ou trabalhamos ou morremos de fome, né? E normalmente a gente faz isso de mau grado, né? De má vontade. Não, eu estou aqui generalizando, isso não vale para todos, é claro. Mas os homens trabalham porque precisam se alimentar. E porque precisam aprender uma coisa muito importante na vida: aprender a trabalhar, né? Que realmente nós não gostamos de trabalhar. Essa é a realidade.
né? São poucos aqueles que trabalham por prazer, ou que conseguem se estabelecer na vida numa ocupação na qual tem prazer. Muitas vezes essas ocupações prazerosas são atingidas à custa de muito sofrimento. Por exemplo, né? Hoje eu estava coincidentemente lendo a história de Louis Vuitton, que é um francês que saiu do interior da França, caminhou 400 quilômetros para atingir Paris, andou acho que por 4 meses, uma coisa assim, era morador de rua, né? Arrumou uma ocupação num lugar onde ele trabalhava manualmente, com coisas manuais, e aperfeiçoou esse trabalho dele a ponto de, quando instalaram a primeira rede ferroviária no país, ele percebeu a necessidade das pessoas de acomodarem suas bagagens em locais apropriados. E ele começou a produzir malas especiais. E depois ele progrediu para as bolsas que são conhecidas até hoje em dia, que são vendidas, são caríssimas e etc. Mas olha a história desse sujeito, né? Para atingir esse grau do nome Louis Vuitton que nós conhecemos hoje, ele foi morador de rua, né? Então, muitas vezes a nossa atividade ela está condicionada à nossa determinação, a qualidade da nossa atividade, o prazer da nossa atividade está condicionada à determinação do espírito em progredir com aquela atividade, em atingi-la, mesmo que à custa de muita dor, de muito sofrimento e etc. Né? O nosso mundo é assim. Isso que você está falando é tão verdadeiro que chega num determinado momento, quando se atinge o prazer pelo trabalho, o que menos a gente... Não é que seja o que menos a gente deixa de se preocupar, que é ganhar dinheiro, não. Mas é um caminho natural, é um processo natural e muito menos tortuoso. O dinheiro passa a ser consequência. Exatamente. E não passa a ser obrigação, ele passa a ser uma consequência do teu prazer, né? Do resultado desse prazer. Exatamente. São duas coisas que levam a consequência do lucro financeiro. Primeiro, o prazer por aquilo que você faz. E segundo, a experiência. Né? Normalmente o homem atinge isso depois lá dos 50, 60 anos que ele vai atingir essa condição. Né? Já a ponto de retornar para a vida espiritual ou próximo disso. Né? É exatamente isso. É um mundo de expiação e provas. Não íamos querer. Nós não estamos no mundo de prazer. Um mundo que tem hospital, um mundo que tem sanatório mental, um mundo que tem todas as coisas que nós conhecemos aqui, penitenciárias, né, e etc. Não pode ser um mundo de prazer, um mundo de alegrias, né? É um mundo realmente onde o espírito vem à custa de muito trabalho, de muito sofrimento, de muita determinação e de muita humildade. Sem isso não vai conquistar nada. Ele vem a conquistar alguma coisa durante as suas estadas aqui nessa vida, que são curtas, diga-se de passagem. Aqueles que não conhecem doutrina espírita, ou que não são espiritualizados, ou que não são afetos a este assunto, saiba do seguinte: nós estaremos aqui por muito pouco tempo. Muito pouco tempo. A nossa realidade, a realidade de todos nós é a vida espiritual. É lá que nós temos que investir. É lá que nós temos que determinar todos os nossos propósitos. Lá na vida espiritual. Porque é lá que nós seremos realmente felizes. Aqui não é lugar de prazer. É um lugar de oportunidade. Não é? O judeu, o povo judeu, eles investem na crise e economizam nos bons tempos. Quando tem crise, eles investem. Olha que interessante, isso é uma lição para nós. Não é? E quando eles estão ganhando muito dinheiro, eles economizam. Ao contrário do que muitos de nós faz. Não é? Ao contrário, exatamente o inverso. Então, o nosso mundo é um mundo assim. É um mundo onde nós temos que investir pesadamente, porque nós estamos vivendo momentos de crise. Para nós, muito difícil, porque traz desconforto, traz tristeza, traz melancolia pela lembrança da vida espiritual. Às vezes nós nos sentimos melancólicos, sentindo falta de uma coisa que nós não sabemos muito bem definir o que é,
mas nós ficamos melancólicos. É um lugar que exige do homem muita coisa, mas que vai levar o homem, aquele que vive com sabedoria, que busca em Deus a sua fé, a sua força, vai levar à felicidade com certeza. Muito bem. Questão de número 563A. Pergunta Kardec: concebe-se isso para os bons espíritos, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores? Coloquem aí na frente de inferiores, imperfeitos, né? Inferior, se for usado pejorativamente, dá uma má impressão, né? Kardec não usa esse termo pejorativamente, diga-se de passagem, viu? Ele entende, ele explica isso no início do livro, que não existe espíritos inferiores, existem espíritos imperfeitos, não é? Então é bom que a gente sempre lembre isso para as pessoas entenderem o que Kardec está querendo dizer. Responde os espíritos superiores a Kardec o seguinte: os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante o trabalho de um homem culto? Evidentemente, é uma questão de lógica, não é? A cada um o trabalho é apropriado segundo a sua própria natureza. Questão de número 564. Entre os espíritos, aos que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil? Resposta: sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Realmente, há aqueles que não limitam-se de tal forma, têm tão pouco aspiração na vida, que não fazem quase que nada, fazem o necessário para a alimentação e uma vida muito precária, né? Mas é sempre temporário. Isso pode se limitar a uma encarnação, 2 no máximo. Depois o espírito, ele alimentando a sua inteligência, progredindo intelectualmente, ele vai entender a necessidade do progresso, né? Tanto intelectual, quanto moral, quanto material. Certamente que os há entre os homens vivendo apenas para si mesmos, mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade, e são então felizes de poderem tornar-se úteis. Falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, porque em sua origem eles são como crianças recém-nascidas, que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. Questão de número 565, pergunta de Kardec aos espíritos superiores: os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Resposta: examinam o que pode provar a elevação do espírito e seu progresso. É claro que o que a gente considera música e arte, o belo no nosso mundo, está muito, muito, muito aquém daquilo que realmente é o belo, é o bom no mundo espiritual, né? Quando Kardec entrevista os espíritos que habitam Júpiter, lá na Revista Espírita de 1858, eles perguntam a eles o que eles acham da música aqui da Terra. E quando ele fala da música, ele fala de Liszt, de Bach, de Chopin, enfim, desses músicos que fazem uma música de excelência. Sabe o que os espíritos respondem para ele? Você está falando desse barulho que vocês fazem para entreter a miséria humana? Olha como eles veem a arte aqui na Terra. Eles chamam da música clássica de um barulho que nós fazemos para entreter a miséria humana. E se você for observar, é realmente isso mesmo, né? As pessoas estão ali ouvindo um recital, ouvindo uma apresentação de arte elevada do ponto de vista nosso aqui, de arte realmente
bem feita, de música bem feita, estão pensando nos seus problemas financeiros, na traição do companheiro da companheira, na traição que recebeu do seu sócio, da sua sócia, enfim, estão pensando nas misérias humanas, né? Aquele barulho só serve para entreter em algum momento o ser humano, porque de resto mesmo, música é uma coisa que, segundo os espíritos, é uma coisa que nós não entenderíamos se ouvíssemos a música do mundo espiritual. Ela alimenta a alma, ela alimenta o espírito. Nós não teríamos condição realmente de entender, muito menos aqueles que ouvem funk, essas outras bandalheiras que existem por aí, né? Isso aí só nos estimula cada vez mais a conhecer a grandiosidade da vida sem a carne, né, meu amigo? Sem dúvida, sem dúvida. É nela que realmente estão os nossos interesses, né, Alexandre? Os nossos interesses, verdadeiros interesses, estão na vida espiritual e não na vida material, né? Nós subvertemos esse valor, nós invertemos esse valor, melhor dizendo, porque nós somos afetos às coisas materiais, somos espíritos grosseiros, né? Mas os nossos reais interesses estão na vida espiritual. Haja vista o fato de nós termos uma saúde extremamente limitada e fragilíssima, né? De um momento para o outro você pode adquirir uma doença sem volta, uma doença que vai aniquilar o teu corpo físico, sem volta, sem remédio. Vamos lá, algum paliativo para diminuir a dor e tal, para atrasar a doença e tal, para dar uma sobrevida ao paciente, mas realmente sem nenhuma solução do ponto de vista médico para aquele problema. Essa é a nossa vida real. Não é um mundo ilusório que muita gente cria e muitos se acham até imortais, né? Nunca serão atingidos por nada nem por ninguém e tal, vão viver para sempre e tal. Doce ilusão dos ignorantes, né? O fato é que nós somos espíritos imortais, mas o nosso corpo ele é temporário, é uma ferramenta utilizada pelo espírito que está aqui temporariamente e que um dia vai apodrecer, simplesmente isso como qualquer outra ferramenta, né? Um celular, um notebook, qualquer coisa que nós estamos aqui utilizando, o livro, no qual está anotado aqui a ciência dos espíritos, né? Todos eles vão se deteriorar um dia, vão desaparecer, né? Mas o espírito não, o espírito é imortal. Então é nele que nós devemos investir, não nas coisas materiais, né? Naquilo que, como disse Jesus, na sua sabedoria, falando para crianças espirituais, semi-selvagens naquela época, diz assim: olha, invista naquilo que o ladrão não rouba, invista naquilo que a traça não rói. Não é? O que ele queria dizer? Não invista em coisas materiais, invista no seu potencial espiritual, invista nos bens espirituais, porque eles são imperecíveis. Esse a traça não rói, o ladrão não rouba, e etc. Questão de número 566. Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram, o objeto de sua predileção durante a vida? A resposta dos espíritos superiores a isso é o seguinte: tudo se confunde num objetivo geral. Qual é o objetivo geral do espírito? A vida espiritual e o seu desenvolvimento como espírito. Às vezes, e muito provavelmente isso vai acontecer com a maioria, ele vai dar risada daquilo que ele considerava a coisa mais importante na sua vida quando aqui estava encarnado. A arte, a música, o teatro, seja lá o que for. Porque são coisas iniciantes, são coisas de espíritos imperfeitos. A vida espiritual, ela está muito acima da vida material. Muito acima. O espírito, nós, espíritos encarnados, quando perdermos o nosso corpo físico, estaremos muito acima das limitações que nós temos hoje. Muito acima.
Como ele diz aqui, o espírito vive pelo pensamento. Os espíritos superiores, os espíritos perfeitos, vivem pelo pensamento. Quando nós desencarnamos, nós somos mais pensamento que outra coisa. Nós agimos pelo pensamento, que nós não temos mais corpo físico. Nós não temos como pegar, medir e pesar. Somos todo essência. O perispírito, que vai sobreviver conosco à morte do corpo físico, ele só vai servir de intermediário para a ação do espírito sobre a matéria. Mas ele não é um corpo como nós conhecemos, com as necessidades que nós conhecemos do corpo físico. Ele não sente fome, ele não sente sede, ele não sente sono, ele não sente frio, ele não tem nenhuma das limitações que o corpo físico tem. Então o espírito, ele está muito acima do corpo físico, das limitações que esse corpo nos impõe. Por isso que nós devemos investir sempre e muito na vida espiritual, em adquirir as riquezas do conhecimento sobre a vida espiritual. Ele diz assim: se for bom, se interessará por eles na proporção que lhe permitirem ajudar a elevação das almas de Deus. Nós vamos nos interessar por aquilo que é o bem comum, e não por aquilo que é o bem pessoal. A nossa arte, a nossa música, é tudo aquilo que o homem faz aqui, um escritor, um professor, um grande professor e tal, quando ele desencarna, o que ele fez aqui, perto dos espíritos superiores, é nada. É nada. Ou quase nada. Faz parte da sua experiência pessoal, única e exclusivamente. Então ele vai se interessar, como ele diz aqui, se o espírito for bom, se interessará por eles na proporção que lhe permitam ajudar a elevação das almas de Deus. Ou seja, ele pode até dar continuidade a uma arte que ele tem aqui, como um arquiteto, um pintor, ou um musicista, ou um ator, etc. Mas se isso for se tornar uma ferramenta que o ajude a melhorar os espíritos que estão sob a sua tutela, que estão, vamos dizer assim, que são afetos a ele e aos quais ele pode ajudar a melhorar. Eles continuam respondendo o seguinte: esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado outra em outra existência, porque é necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito. Assim, segundo o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso o que eu entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda isto: o que é sublime para vós, o vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado com o que há nos mundos mais avançados. Coisa de criança. Infantilidade refere-se a infante. Infante é criança. O que nós fazemos aqui são coisas de criança. Nosso mundo é um mundo atrasado, sob todos os aspectos, moral e intelectual, comparado com os mundos superiores, com os espíritos superiores. Consequentemente, nós temos que avançar em muito para que a nossa arte, a nossa música e tudo mais possa ter alguma relevância no mundo espiritual. Muito, temos que avançar muito. Lá de espírito superior para frente, talvez tenha alguma relevância. Talvez tenha alguma relevância. Eles arrematam a resposta dizendo o seguinte: como quereis que os espíritos que habitam esses mundos, os mundos avançados, ele está se referindo a eles, que existem artes desconhecidas para vós, admitem o que para eles não é mais do que um trabalho escolar? Já o disse, eles examinam aquilo que pode provar progresso. Para os espíritos superiores, a nossa arte, a nossa música, o nosso teatro e tudo mais que nós conhecemos aqui como arte, trabalho escolar. Apenas isso.
566A. Concebemos que assim deve ser para os espíritos bastante adiantados. Mas falamos dos espíritos mais vulgares, que não se elevaram ainda acima das ideias terrenas. A resposta dos espíritos não podia ser outra, né? Para esses é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e podem admirar aquilo mesmo que admirais. Evidente. Estão na mesma sintonia, né? No mesmo padrão de pensamento. Gostam das mesmas coisas. Não é? Assim como o sujeito que se compraz em ficar alcoolizado, vai encontrar sempre um espírito que gosta da mesma coisa, um desencarnado que gosta da mesma coisa, evidentemente. Né? Mas não deixa de ser uma arte muito limitada, infantil. Não deixa de ser. 566. Quando ele se refere aos espíritos vulgares, ele está considerando os imperfeitos, né? Sim, claro, evidentemente. A vulgaridade está exatamente nisso, né? Na primariedade da nossa evolução. Né? Somos espíritos primários. Mal saímos aí dos mundos primitivos, né? Ascendemos por uma questão de evolução intelectual e moral, ainda muito pequena, mas por esta evolução, ascendemos ao mundo de expiação e provas, né? E estamos trabalhando no sentido de poder ascender ao mundo de regeneração, onde o espírito descansa, são mundos de descanso para o espírito, mas que ainda existem provas a serem vencidas. É só pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a escala dos mundos, né, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Busquem lá, né, que eles vão explicar. Né? Eles dizem nesse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles falam da escala dos mundos, que o nosso mundo é um mundo onde o mal vence o bem. Eu falei isso numa palestra uma vez, um sujeito lá se arrepiou. Né? Porque aqui todo mundo fala que o bem sempre vence o mal. Então não é assim não, no nosso mundo não. E está provado, veja aí o que acontece no nosso mundo, está mais do que provado isso. Né? Por isso que o sofrimento, ele é comum a todos os homens. Né? O bem, a alegria, o prazer, né? É pessoal. Cada um sente esta sua felicidade de forma individual. E o outro não consegue entender por que ele é feliz. Exatamente por essa razão. Né? Porque a felicidade é uma coisa muito individual, muito particular. Né? Agora, o mal, o sofrimento não. O sofrimento é comum. A mesma dor que sente uma pessoa que corta um dedo, que se fere de alguma maneira, a outra vai sentir da mesma maneira. Né? A não ser que ela sofra de uma doença aí que lhe tire a sensibilidade física. Mas fora isso, a maioria dos seres humanos vão sentir a mesma coisa. Né? Então a dor, o sofrimento é comum a todos os homens. A felicidade não. A felicidade é muito particular. Exatamente por essa razão, pela primariedade dos nossos entendimentos a respeito das coisas, né? Da nossa evolução, do nosso progresso. Questão de número 567. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Dani desejou uma boa noite para mim e para você, Alexandre, e o Cleone desejou uma boa noite para ela. Vamos lá. Igualmente a todos. Questão de número 567. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres, se misturam, né? Se interferem, né? Fazem juntos a mesma coisa. Isso quer se imiscuir. Eles respondem o seguinte: os espíritos vulgares, imperfeitos, como disseste, sim, estes estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes, bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. Se ele é um drogado, ele vai participar do tráfico de drogas, ele vai participar do consumo de drogas, ele vai participar de tudo aquilo que se refere a drogas. Ao álcool a mesma coisa,
a corrupção a mesma coisa, a tudo aquilo que nós vemos nesse mundo aqui. Existe espírito encarnado e desencarnado para todos os gostos, desejos e vontades. Sexo fortuito, promiscuidade sexual, para tudo quanto é coisa. Lá na Cracolândia, aqueles nossos irmãos que estão lá, lamentavelmente, estão lá naquela condição, você pode acreditar que tem na mesma proporção, ou em muito maior proporção, números, em números muito maiores, uma quantidade muito grande de desencarnados que ali se comprazem com aquela situação. Desencarnaram naquela situação e se comprazem naquela situação. E eles arrematam a resposta dizendo: e é bom que o façam para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Então, aqueles que são viciados em álcool excitam o viciado em álcool para que ele vá ao limite do seu vício e sofra no mais alto grau essa sua paixão, seu desejo pelo álcool. E vai chegar um momento que ele vai, nessa encarnação, em outra, daqui a 4 encarnações, quando ele decidir, vai chegar um momento que ele vai dizer: irmão, basta, para mim chega, não quero mais isso para mim. E vai mudar radicalmente a sua postura em relação a isso, em relação a todas as paixões humanas, tudo aquilo que nós conhecemos, a ódio, a vingança, ao ciúme, desejo de poder, desejo de ter, de possuir, etc. Tudo aquilo que nós aqui conhecemos. Kardec acrescenta a seguinte explicação: os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão de sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos aspectos, mas não o fazem senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos inferiores somente ligam a essas coisas uma importância relativa à lembrança que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. Questão de número 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? A pergunta, traduzindo a pergunta de Kardec, é a seguinte: os missionários, aqueles que vêm ao mundo com missão, que são raríssimos, diga-se de passagem, raríssimos. Nós somos 99,9% dízima periódica de 9 tarefeiros não missionários. Ele pergunta se esses missionários, espíritos que vêm em missão, cumprem em estado de erraticidade, livres, sem corpo físico ou com corpo físico. A resposta é: podem fazê-lo num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. É muito mais fácil de cumprir uma missão em estado errante que em estado de encarnado. Até porque os espíritos só aceitam, como a gente sempre gosta de lembrar aqui, uma missão como encarnado, porque ele vai ter, por 8 ou 10 horas por dia, a possibilidade de conviver com os outros seus espíritos iguais, ou seja, tão evoluídos como ele. Senão ele não aceitaria a missão, porque viver entre nós não é coisa para pouco, não é diversão. Questão de número 569. Em que constituem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Aqueles errantes são aqueles espíritos que estão sem corpo físico, livres, não estão em nenhum local localizado ou circunscrito, fechado, estão livres, vagueiam pelo espaço, têm o universo por morada. Esses são os espíritos errantes. Essa história de Nosso Lar e essas coisas são fantasias de romance que na realidade não existe, não faz parte da doutrina espírita, porque não é ensinado
pelos espíritos superiores. Veja lá no item 6 da introdução desse livro, quando ele fala do resumo da doutrina dos espíritos, que eles vão dizer exatamente o que eu estou falando. Eles respondem: são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. A nossa inteligência ainda está muito aquém dessa possibilidade de entender isso que eles poderiam nos ensinar nessa resposta. Nós ainda somos muito pouco evoluídos do ponto de vista intelectual para entender uma resposta ampla a respeito dessa questão proposta por Kardec. Kardec acresce a seguinte explicação: as missões dos espíritos têm sempre o bem por objetivo, seja como espírito, seja como homens. São encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos mais ou menos largo, mais ou menos especial, de preparar as vias para certos acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de maneira pessoais, ou inteiramente locais, como a de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob sua proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. Mundo moral, mundo dos espíritos, mundo espiritual, é a mesma coisa. Sempre que vocês ouvirem o termo mundo moral, refere-se ao mundo dos espíritos. Mundo espiritual é a mesma coisa. Plano espiritual é um termo muito mal cunhado, porque não significa nada. Tá bem? Kardec nunca chamou o mundo espiritual de plano espiritual. O espírito se adianta segundo a maneira por que desempenha a sua tarefa. Uma tarefa bem desempenhada, com dedicação, com amor, ela vai fazer com que o espírito, ainda que já evoluído, já tenha alcançado um determinado progresso, vá progredir ainda mais intelectual e moralmente. Assim somos nós, os encarnados imperfeitos. Uma tarefa bem cumprida vai alavancar o nosso progresso como espírito. Questão de número 570. Os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? E quando ele fala aqui de espíritos encarregados dos desígnios, encarregados de executar esses desígnios, ele está falando aqui do comum dos espíritos, né? Porque o espírito superior ele entende sim. Nós que muitas vezes fazemos a coisa meio aqui como diz o italiano, meio que na malereta. Né? Eles respondem: não. Há os que são instrumentos cegos. Por exemplo, aqueles que promovem os fenômenos da natureza. Maremotos, terremotos, vendavais, chuvas e etc. Né? São os espíritos que promovem esses fenômenos, como nós já estudamos. Né? E eles não sabem muito bem o que estão fazendo ali. Sabem que estão ali. São dirigidos por espíritos superiores, é claro. Mas não sabem muito bem o que estão fazendo. Né? Então são os cegos. Mas outros sabem muito bem com que objetivo agem, que são os superiores. Aqueles que são encarregados de missão, realmente. Questão de número 571. Só há espíritos elevados no cumprimento de missões? Resposta: a importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. A importância da missão. Por exemplo, um pai e uma mãe são missionários? Sim, perfeitamente. A paternidade é uma missão. Cumprem adequadamente, todos cumprem adequadamente com essa missão? Absolutamente. Há aqueles que simplesmente não deveriam nem merecer o nome de pai e de mãe, são apenas meros reprodutores. Apenas isso.
né? E aqueles que cumprem efetivamente o seu papel em todos os aspectos, em todo o seu significado. Questão de número 571. Não, nós já lemos. Nós vamos ler a última parte da resposta. O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, que não é a do general, né? Então, na realidade, o estafeta não está cumprindo uma missão, né? Se a gente pegar o significado real dessa palavra, ele está cumprindo uma tarefa. Uma tarefinha, né? Porque eu já fui office boy, né? No meu tempo de moleque, a gente não chamava de estafeta. Estafeta é um termo que era usado um pouquinho antes da minha época, né? Eu já peguei o termo mais moderno, que era o de office boy. Hoje é colaborador, né? Já mudou também, né? Mas eu fui office boy. A gente pegava lá o pacote, o meu chefe, o Shiro Matsugaki, saudoso Shiro Matsugaki, me deu um presente no final de ano. Eu tinha 15 anos de idade. Eu tenho até hoje esse presente dele, né? Está guardado comigo, tanto que eu gostava desse meu chefe. Era um japonês extraordinário. E o Shiro me dava lá um pacote para entregar, eu simplesmente pegava na mão, ia lá, entregava, pegava o canhoto da entrega, que era para comprovar a entrega, e trazia de volta. Então não é uma missão, né? É apenas uma tarefa, né, que bem cumprida é muito útil, mas não chega a ser, na minha opinião, uma missão, né? Questão de número 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Resposta dos espíritos superiores: ele a pede e alegra-se de a obter. Mas um espírito missionário, como a gente já viu, é sempre afeto a um espírito superior. Então ele pede aquela missão, e se ele tem condições de elevação moral e intelectual para cumpri-la, lhe é dada essa missão. Por isso que ele vai alegrar-se de a obter. Se ele não tem condições ainda, vai dizer: você aguarda mais um pouquinho e tal, dali a pouco você vai ter condição de assumir esse compromisso. 572A. A mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Resposta dos espíritos superiores a essa pergunta: sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos, pela mesma razão que eu acabei de expor, né? Claro que nem todos estão muitas vezes à altura. Aqueles que estão mais, ou que têm mais condição de cumprir aquela missão, né? Outros não têm ainda esta condição, mas chegarão, todos nós chegaremos a essa situação. Questão de número 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Atentem para essa resposta, marquem o número dessa questão, porque essa questão vai voltar à baila sempre nos nossos estudos. Sempre nós temos que entender a resposta dessa questão, a pergunta de Kardec e a resposta dessa questão, para nós entendermos a própria vida de nós, os espíritos que estamos aqui neste mundo. Então, o que consiste a missão dos espíritos encarnados? A nossa tarefa neste mundo: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Então não são missões, são tarefas que os espíritos assumem, né? Espíritos como nós, eu estou dizendo, não em mundos superiores, como nós aqui, no nosso mundo de expiação e provas. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Também concorre, por esta forma, para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão nesse mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Então todos nós viemos aqui a este mundo não só com o propósito de progredir pessoalmente, mas de ajudar a progredir os nossos irmãos, não é? E muitas vezes não é necessário uma ação direta, não é? Apenas o exemplo das nossas ações, daquilo que você faz, já é uma ajuda para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. A sua maneira de agir, o seu comportamento dentro da empresa, o seu comportamento dentro daquele grupo, seja empresa ou não,
né, ele vai servir de parâmetro para que os outros reflitam a respeito daquilo que estão fazendo e melhorem o seu comportamento também. Né? Então, todos nós temos como ajudar os nossos irmãos, como ajudá-los a progredir. Basta que você queira isso, basta que você se determine a isso. Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e morais, ajudar as instituições humanas. Não existe coisa para nós, espíritos imperfeitos que habitamos o mundo como a Terra, mais importante que uma instituição perfeita ou justa, que atenda a todos de maneira igual. O que acontece de injustiça nas instituições humanas é uma aberração, embora nós estejamos em pleno século XXI. Né? O que mais nós vemos são injustiças, pessoas cumprindo mal o seu papel dentro das instituições, criando dificuldades para poder vender facilidades. Corrupção permeia à solta dentro das instituições humanas, especialmente aquelas ligadas aos governos municipais, estaduais e federais. Não é? E quando alguém se destaca nesse meio, quando algum governante se destaca nesse meio, é taxado de totalitarista, né? Porque está fazendo um benefício a todas as pessoas. Nós temos aí um dirigente de um país da América Central que está se destacando, não sei se vocês estão acompanhando, Nayib Bukele, em El Salvador, aqui na América Central, está fazendo um trabalho extraordinário. Era o país mais inseguro da América, hoje é o país mais seguro da América. Né? Então, esta resposta vem muito a propósito desses trabalhos que são feitos por esses bons dirigentes, por esses bons governantes. Né? E, a miúdo, nós também podemos cumprir o nosso papel dentro das nossas limitações. Nós podemos e devemos cumprir esse papel. Né? Porque a instrução, ela é dada particularmente. Né? Não há ninguém que receba a instrução de forma coletiva e absorva essa instrução como ela deve ser absorvida. Mas de forma particular, ela é muito melhor absorvida e entendida. Né? Questão de número 574. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Resposta dos espíritos superiores. Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Eu tenho um parente um primo, inclusive, que ele realmente era uma pessoa inútil. A última notícia que eu tive dele é que ele estava com problemas mentais graves. Então, a expiação já começa desde já, né? Desde já. Questão de número 574, para nós encerrarmos os estudos de hoje. 574A. Pois se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida em que nada lhes poderia aproveitar? Escolha. Não existe departamento reencarnatório, onde alguns vão determinar como vai ser a sua encarnação, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Não. O espírito escolhe. Tanto que pode escolher voluntariamente, por decisão própria, uma encarnação inútil. Não é? Então eu vou ler novamente. Pois que se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida em que nada lhes poderia aproveitar? Resposta. Entre os espíritos, há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. A nossa vida é trabalho, como encarnado e como desencarnado. Uma das coisas que nós viemos aprender na vida como encarnado é a trabalhar. Deus os deixa fazer
Deus os deixa fazer. Compreenderão mais tarde e à sua própria custa os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Da mesma maneira que pediram uma encarnação inútil, pedirão humildemente e fervorosamente uma encarnação oposta àquela, com muito trabalho. Talvez também tenham escolhido uma vida mais útil, mas uma vez em ação a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. Então, uma vez encarnado, o espírito, quando está para reencarnar, ele pede lá 2, 3, 4, 5 tarefas aqui no mundo material. Assume lá os compromissos. Chega aqui e não cumpre um. E muitas vezes não cumpre nenhum e descamba para os descaminhos da vida. Que é como ele, final da resposta dos espíritos superiores aqui. Não é? Descamba aí para uma vida de ociosidade, de malandragem, de golpes, usam a sua inteligência. Nós temos tantos meninos aí na internet, né, que são inteligentíssimos e que utilizam o seu conhecimento, né, da tecnologia para aplicar em golpes. E muitos ficam ricos com isso. Né? Quer dizer, o que prova que se eles investissem em atividades lícitas, talvez ficassem ricos ou mais ricos da mesma maneira que ficaram ricos fazendo coisas ilícitas. Né? Mas, só para complementar, mas o Criador respeita o nosso livre-arbítrio. Nós temos a total liberdade de decidir aquilo que nós quisermos. Sempre é livre para o espírito decidir aquilo que ele quer fazer. Mas, consequentemente, pela lei de causa e consequência, nós teremos que responder pelas nossas más ações. Vamos anotar aqui a questão do número 575 para retomarmos na próxima quarta-feira, dia 30, na próxima quarta-feira. Pois não, Alexandre, você ia falar alguma coisa? Eu ia comentar que é o que mais nós vemos nos dias de hoje, né? Pessoas que são inúteis ou agem de forma incorreta dentro disso que você acabou de falar nesse último item. É muito mais comum isso do que você encontrar alguém que não seja assim, infelizmente. É lamentável que normalmente são pessoas que têm uma inteligência avançada. Né? Conversa com a pessoa e fala, como é que a pessoa pode, tendo a inteligência que tem, agir como age? É simplesmente incompreensível. A Simone está conosco, bem-vinda, Simone, um prazer tê-la conosco, viu? Nós sempre começamos às 19h30, viu? Chegue mais cedo, que para nós é uma grande alegria tê-la conosco, viu? Simone Oliveira, bem-vinda, minha irmã. Ela se atrasada, mas aqui está com a gente. Então, estamos também pelo Instagram, viu, Simone? Se você quiser acessar pelo Instagram, também temos lá essa possibilidade. Mas, como eu estava comentando, Alexandre, lamentavelmente são pessoas inteligentes, que saberiam fazer de forma completamente oposta, mas aceitam essa sugestão de agirem pela vida por aquilo que eles consideram o caminho mais fácil, mas que do ponto de vista espiritual é o mais difícil, porque terão de resgatar, terão de, numa futura encarnação, terão de resgatar aquilo que fizeram de maneira equivocada. Né? Então, como Kardec diz, os que têm dinheiro, os mais abastados, eles são mais de se lamentar do que de se invejar. E são palavras de Kardec, viu? Por quê? Porque nós sempre temos que considerar o retorno. Quer dizer, o cara tem uma vida nababesca numa encarnação, sendo perdulário, gastando tudo o que ganha, jogando dinheiro fora e tal, mas ele vai ter que responder por isso numa futura encarnação. Bateu aqui na porta da minha casa, essa semana passada, acho que foi, um jovem, um menino, 30 e poucos anos de idade. Ele teve um AVC, há não muito tempo atrás, ele está
paralisado do seu lado esquerdo, pedindo que a gente ajudasse ele financeiramente para comprar leite para o filho e, se tivesse condição, de arrumar alguma coisa para ele levar para casa para a esposa comer, porque a esposa não tinha o que comer em casa. Se nós confiamos em Deus, se nós sabemos da existência dele e sabemos que ele é perfeito, misericordioso e bom, nós não podemos entender uma situação dessa como imperfeita ou como uma penalidade a esse espírito, ou como uma punição a esse espírito, ou ver nesse espírito uma vítima, seja lá da sociedade, seja lá do que for. Não, ele pediu essa encarnação, porque muito provavelmente, nas anteriores, ele foi um desses abastados que nós conhecemos e que jogaram dinheiro fora, e que foram perdulários, irresponsáveis, etc. E assim é. É assim que acontece. Não existe injustiça. O que existe sempre é a lei de causa e consequência agindo, né, chamando a atenção do espírito, acusando-o na sua consciência, e ele, de posse daquela dor de culpa, vai pedir, vai implorar a Deus que lhe permita uma encarnação onde ele possa resgatar as faltas do passado. E assim que nós vemos gente como essa que bateu aqui na minha porta e que nós tivemos a oportunidade de pouco mais ajudá-los. Não é? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, nós podemos responder, senão vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vocês que estão aí pelo Facebook, vocês que estão pelo Instagram, o nosso querido Alexandre, tiver alguma pergunta. Para mim tá ok, Luiz. É isso aí. Legal. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com o nosso mestre Jesus, dirigirmos o nosso pensamento ao Criador. Agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, muita alegria de viver, para que possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.